passagem de hoje, Jesus fala em parábolas com os fariseus, sacerdotes e anciãos. Ele utiliza a parábola dos vinhateiros para nos trazer grandes ensinamentos. Escutemos com atenção. Aconteceu assim. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou novamente outro empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então mandou ainda outro e eles o mataram. E assim fizeram com muitos outros. Em alguns bateram, outros mataram. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, enviou o filho até eles, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que ele havia contado a parábola para eles. Mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. De o que aprendemos com essa passagem. Não devemos ler esta parábola de maneira apressada. Os ensinamentos de Jesus estão nos muitos detalhes e precisamos estar atentos para percebê-los. Detalhes que muitas vezes estão até no que não está escrito. As parábolas nos permitem esse tipo de profundidade. Jesus contou essa parábola para expressar com clareza o que Deus espera de nós: que demos frutos. A parábola dos vinhateiros nos mostra dois extremos: o extremo da maldade humana, representada na figura dos lavradores, e o extremo da bondade do amor de Deus, representado pelo dono da vinha, que apesar de tantas evidências negativas, continua acreditando em nós, continua confiando, continua esperando. Essa história, contada por Jesus em forma de parábola, nos revela o quanto podemos ser miseráveis, mesquinhos e espiritualmente cegos a ponto de não enxergar a realidade, como Jesus nos apresenta. O dono da vinha é Deus Pai, os lavradores somos nós, e a vinha é o mundo que Deus preparou para nós. Pela história contada por Jesus, podemos perceber que o dono da vinha é grande, rico em autoridade e digno de respeito. Ele construiu toda uma estrutura e foi para o estrangeiro, mas não perdeu o controle, não perdeu a autoridade. Os frutos tinham destino, tinham tempo certo, e muito provavelmente os lavradores não conseguiriam sustentar sozinhos o comércio desses frutos, ou seja, reter aquilo que não lhes pertencia. Não faria sentido. Os frutos que não fossem entregues no tempo certo se perderiam e de nada adiantaria todo o esforço ou até mesmo a violência cometida. Os lavradores estavam iludidos, imaginavam que poderiam reter para si o que não lhes pertence.
trazendo para os nossos dias, quando não devolvemos a Deus os frutos, quando retemos aquilo que recebemos em confiança, isso também nos será retirado. Ou seja, se desejamos crescer, precisamos dar frutos. Assim como aqueles agricultores, também podemos cair na ilusão de que guardar para nós nos tornará mais ricos ou mais poderosos. Mas no fundo, agindo assim, fracassamos. E mesmo diante disso, notemos o quanto Deus é bom. Apesar da maldade dos lavradores, o dono da vinha continua acreditando, continua amando, continua esperando. E por isso, envia o seu filho. O Avite de hoje. Hoje somos convidados a devolver a Deus os frutos que não nos pertencem. Até mesmo a nossa vida pertence a Deus. Não somos donos de nada, tudo pertence a Ele. E no tempo certo, no tempo de Deus, precisamos devolver aquilo que recebemos. No tempo de Deus, tudo encontra o seu verdadeiro lugar, e todo fruto revela a quem pertence. Você ouviu? Rádio Palavra de Deus em Canção, onde a palavra floresce no coração.